nós estamos aqui estudando o nosso amantíssimo livro de Daniel. E estamos no seu capítulo 7, que, como eu tenho falado, é um capítulo fantástico. O livro de Daniel, ele já é um livro por si mesmo, né? É um livro muito interessante. A pessoa de Daniel era uma pessoa fidelíssima. Nós temos aprendido isso nos primeiros capítulos. Era uma pessoa extremamente temente a Deus. E por isso que Deus, na sua soberania, né, sendo Ele aquele que opera o querer e efetuar, Ele já vinha trabalhando com Daniel desde a sua infância, desde a sua adolescência, e fez dele um vaso de honra. Preparou Daniel para ser uma pessoa que fosse portadora de revelações muito amplas, muito importantes da palavra de Deus. Porque as suas profecias são profecias que, não somente pela importância, não somente pela densidade do conteúdo, não somente também pela amplitude de alcance que as profecias que a ele foram reveladas, também é um livro que nos ensina muita coisa do ponto de vista moral, do ponto de vista da piedade, né? E nós estamos aqui estudando o livro de Daniel 7, que fala de uma revelação, a primeira de 4 revelações que Daniel recebeu. Ele recebeu uma no capítulo 7, uma no capítulo 8, uma no capítulo 9 e uma no capítulo 10 em diante, 10, 11 e 12. E essa revelação foi dada a ele no ano 553. E é a visão de 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal indescritível. E essa visão, essa profecia, ela corresponde no seu conteúdo à revelação que foi dada ao rei pagão Nabucodonosor, lá no capítulo 2, cuja interpretação, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, foi dada a Daniel. Mas como a revelação de Deus é progressiva, o capítulo 7 traz detalhes que o capítulo 2 não tem. O leão, que representa a Babilônia, corresponde à cabeça de ouro, lá do capítulo 2, dos sonhos de Nabucodonosor. O urso, esfameado com as 3 costelas na boca, que se levanta de um lado, porque primeiro foi a Média preeminente, depois a Pérsia, corresponde ao tórax e os braços de prata lá, da revelação dada a Nabucodonosor no capítulo 2. O leopardo, esse felino musculoso e veloz, né, do capítulo 7, que tinha 4 cabeças e 4 asas, corresponde ao ventre e aos quadris de bronze, lá da estátua do Nabucodonosor do capítulo 2. E o animal que Daniel não conseguiu arranjar uma símile, né, o animal indescritível, do versículo 7, de Daniel 7, corresponde às pernas de ferro de Daniel 2. Enquanto que no finalzinho do verso 7 fala, e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, que fala da futura, ainda para nós futura, nem aconteceu ainda, da futura configuração do Império Romano na sua forma final, que vai ser assumida no período da tribulação. E Deus, por sua permissão, Ele faz com que assim aconteça, para que tudo aquilo que está profetizado, e isso abrange praticamente 70% da profecia, se cumpra. É aquele último momento final do domínio dos gentios sobre Israel, antes que o reino de Jesus Cristo seja estabelecido. E nós vamos aprender hoje que o seu domínio é um domínio eterno, que não vai passar, dura pelos séculos dos séculos, que entra em contraste com esses domínios que são temporários. O domínio do leão da cabeça de ouro durou do ano 605 ao ano 539. O domínio do urso, que corresponde à prata, durou do ano 539,
que é o domínio medo-persa, até o ano 333. O domínio do leopardo, que corresponde ao bronze, durou do ano 333 até o ano 63. E o domínio do Império Romano, que é o bicho indescritível, que corresponde às pernas de ferro, dominou do ano 63 até 1453, isso tecnicamente falando. Que nós temos aprendido, historicamente, tecnicamente falando, nós temos aprendido que Roma ainda se estende de uma forma reticente através da cultura, através da política, através da religião. Ele ainda meio que se mantém, mas vai assumir uma forma política, geográfica, final, através dos 10 chifres de Daniel 7:7, que correspondem aos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel 2. E nos dias desses reis, dos dias dos 10 chifres, nos dias dos 10 dedos, aí Deus vai cortar uma pedra sem auxílio de mãos. E nós sabemos, é um símbolo muitíssimo conhecido nas Escrituras. A rocha corresponde a Jesus Cristo. Um dos símbolos de Jesus Cristo é The Rock, né? É a rocha. Acho que por isso que Satanás, sempre contrafazendo, faz tão cérebro o tal do rock and roll, né? É uma contrafação. É uma forma dele enganar os jovens. E os velhos que se acham jovens, né? Os Stones estão voltando, 50 anos de banda. E essa pedra cortada sem auxílio de mãos, ela bate nos pés da estátua, nos dias desses reis. E esse reino não passa a outro povo, porque os reinos anteriores, cada um per si vem absorvendo o anterior. Só que a visão de Nabucodonosor termina aí. A pedra cortada sem auxílio de mãos se choca contra os pés da estátua, porque é nos dias dos pés da estátua, ou seja, no período tribulacional, em que o cataclisma divino acontece. Aí essa pedra, ela vai crescendo e se torna uma grande montanha. E nós temos aprendido que montanha é um símbolo para reino, né? Fala do reino de Cristo. E ela cobre toda a terra. E a visão de Nabucodonosor termina aí. Enquanto que Daniel capítulo 7 acrescenta detalhes. Acrescenta detalhes. A visão de Nabucodonosor para nos 10 dedos, que corresponde aos 10 chifres. Mas Daniel 7 vai mais além, que é o nosso verso 8. Então os irmãos poderiam abrir em Daniel 7:8. Observa, ó, Daniel 7:7 terminou. E tinha 10 chifres, ou seja, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Aí, porque a revelação de Deus é progressiva e acumulativa, aí ela acrescenta detalhes a partir de agora. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, que correspondem aos 10 dedos, que são os 10 reis tribulacionais, eis que entre eles subiu outro, pequeno a princípio, né? Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Os irmãos ficam com um dedinho aí em Daniel 7:8, só para esclarecer uma coisa. 10 chifres. Esses 10 chifres, evidentemente, eles correspondem aos 7 reis, que são representados por 7 montes lá em Apocalipse 17. Ó. 17:12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Lá no ano 90, aproximadamente, quando João, prisioneiro de Jesus Cristo, recebeu a revelação de Apocalipse, esses 6 ainda não existiam. Para ele ainda faltava mais de 1900 anos para isso acontecer. Para nós ainda falta aí, vamos chutar hipoteticamente, se hoje nós estamos em ano 2012, digamos que faltam uns 17 anos, mais ou menos. Né? Os 10 chifres que viste são os reis, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Isso lá no ano 90, João falando. Hoje em 2012 também eu estou repetindo a frase, ainda não receberam. Mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Por pouco tempo. A Bíblia está chamando 7 anos aqui de 1 hora.
Ou seja, um breve momento. Guarda essa expressão que nós vamos precisar dela agora mesmo. 1 hora. E tem estes um só pensamento. E oferecem à besta, que é o chifre pequeno, o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro. Lembra? Quando Satanás toma aquele chocolate do Miguel e é jogado dos céus no meio da tribulação, que ele cai aqui cheio de irinha nervosa, né? Cheio de timocentria, cheio de timos. Né? Ele tem um só objetivo: perseguir a mulher e a sua descendência. O objetivo dele é destruir Israel, destruir todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo, isso lá na tribulação, e estabelecer a adoração universal de Satanás. Para isso, o cordeiro tem que ser substituído. O cordeiro tem que ser destruído. Jesus Cristo é o cordeiro. O Arnion Toteus, né? Então, por isso que os 10 reis somam-se ao chifre pequeno, que é o anticristo, nesse intuito aqui, ó, do versículo 14 de Apocalipse 17. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também, grifo, lumicolo, rei também, que nós vamos precisar disso no Daniel 7. Lembra, Daniel 7 e Apocalipse. Daniel e Apocalipse são extremamente paralelos, né? Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, o nosso texto de Daniel 7, 8 diz o seguinte: Daniel acabou de ver os 4 animais. E ele vai ficar particularmente interessado naquele que ele não consegue descrever. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Ou seja, nesse ponto da profecia, um novo elemento é dado, é acrescentado, que não foi falado em Daniel capítulo 2. O chifre pequeno. A revelação da pessoa do anticristo. Ou seja, acrescenta-se detalhes, bom dia, que vão descrever como é que vai ser o impacto da pedra nos pés da estátua. E essa pedra vai se expandir e se tornar uma grande montanha no reino. Isso também vai ser acrescentado aqui na profecia. E também a questão do estabelecimento de tronos. Mas o importante é que se observe que esse 11º chifre, que tem 10 chifres, os 10 dedos do pé, os 10 chifres na cabeça do animal, porque esses 10 chifres que correspondem a uma configuração décupla de poder, ele se origina do Império Romano, ou seja, o Império Romano versão 2.0, né? Segunda versão do Império Romano, no mesmo lugar onde outrora se formaram o Império Romano, ou seja, naquela configuração mediterrânea, né? Europa, Oriente Médio, norte da África. Igualzinho era a configuração do Império Romano na época. E é interessante que esse chifre pequeno, ele vai crescendo. É o sentido do aramaico aqui, ó. Eis que entre eles subiu. A palavra subiu significa algo que vai sendo conquistado progressivamente. Ou seja, existem 10 reis europeus, lá onde fora o Império Romano e aonde será no futuro profético, escatológico, tribulacional a Confederação Europeia, e vai surgir alguém. Vai surgir um político lá. Pode ser que nós, nos últimos dias da igreja, ainda possamos perceber quem seja essa pessoa. A gente não sabe. Tudo indica que ele já está vivo por aí, né? Segundo profecias extra-bíblicas, ele nasceu em 1999. O que é interessante, porque ele, para se manifestar, ele tem que ter 30 anos. Isso vai acontecer em 2029, mas isso seriam especulações. Mas esse chifre, ele sobe. Ele sobe. Ou seja, ele vai ganhando um destaque político progressivo e paulatino a ponto de se sentir confiante e com moral, Amâncio,
e com moral suficiente para derrubar 3. Porque ele precisa de espaço. Então ele, que é o 11º chifre, ele derruba 3 e se torna o 8º. Ele vai se tornando forte. A princípio ele é pequeno. Depois ele vai subindo, a palavra que subiu, né? Um outro pequeno, aí ele derruba 3, chega a um ponto em que todos os outros falam, esse é o cara, vamos dar o nosso poder para ele. E todos, numa unanimidade, resolvem conceder a ele o seu poder. Inclusive ele se torna o escolhido de Satanás. Quando Satanás, lançado das regiões epiurânicas ou atmosféricas, coloca os seus pés sobre a areia do mar e escolhe a essa pessoa, esse líder europeu, que vai se destacando cada vez mais. Falei, essa pessoa, esse cara aí, ele me serve, ele se encaixa bem dentro dos meus propósitos. E quais são os meus propósitos? Perseguir a mulher e estabelecer a adoração satânica universal. E essa pessoa, esse chifre pequeno, ele vai crescer tanto que ele vai obter um poder que nenhum outro do Império de Ouro, Nabucodonosor, quem quer que seja, nenhum outro do Império de Prata, Ciro, Dário, Assuero, e eles mandaram muito, nenhum outro Alexandre do Império de Bronze, nenhum outro César, ou Augusto, ou Tibério, nenhum antecessor vai obter o poder que esse homem vai conseguir. Porque nós temos aqui em Daniel 7, que corresponde lá ao nosso Apocalipse 13, ele vai ter autoridade sobre toda planta, toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, por permissão divina, ele vai ter autoridade sobre todo o planeta. Todo o planeta. Deus vai conceder isso para ele. Porque Deus quer que o mal se manifeste ao máximo. Deus quer que na tribulação o mal chegue ao máximo que ele pode chegar. Vocês acham que pode comigo? Deus conversando com o homem de forma genérica. É Satanás. Então, manifeste todo o seu poder. Manifeste todo o seu engano. Mostra o melhor. Eu quero ver. Eu quero ver se você se mostra. Então, eu quero ver o que você aguenta fazer, o que você pode fazer. E Satanás vai trabalhar, vai criar o máximo que ele pode conseguir criar. E nós sabemos que o máximo que ele vai conseguir criar é aquela dízima periódica, né? 666, que nunca vai chegar à perfeição da divindade que é Jesus Cristo, que é 7. E interessante que ele tem olhos como que de homem. Ele fala aqui, ó, esse chifre, eis que nesse chifre havia olhos como os de homem. Nós sabemos, isso é óbvio, né, para nós que somos somáticos, nós que temos corpos, né? Ninguém aqui é alma penada, não, né? Nós que temos corpos, a gente sabe, é através dos olhos que nós percebemos as coisas. Né? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bens, os bons e os maus. Então, o olho é um instrumento de percepção. É através da absorção dos fótons que se transmite os estímulos elétricos através do nervo óptico, que são interpretados pelo cerebelo e transformados numa informação 01010101 que a gente consegue analisar. Né? Ele transforma em linguagem de máquina, vamos dizer assim. Né? Seria o nosso, aquilo que estava pifado na quinta-feira, como é que seria? Ele é o nosso modem. É o nosso modem óptico wirelésico, né? É o nosso olho. Então o olho é um símbolo de percepção, é um símbolo de intuição, é um símbolo de inteligência, é um símbolo de capacidade de captação e interpretação de informação. É isso que olho significa na Bíblia. E se ele tem olhos como de homem, e o contraste aqui no aramaico, essa questão de contrapor o símbolo olho com a questão homem, significa que ele vai ser o homem dos homens. Ele vai ser o homem por excelência do ponto de vista humano. Que Jesus Cristo é o homem por excelência do ponto de vista divino. Mas ele é o melhor que Satanás vai conseguir produzir através de um homem natural caído. Significa, quando fala assim que ele tem olhos como de homem, que ele vai ter grande inteligência, que ele vai ter muita intuição,
que ele vai ter uma extraordinária capacidade mental, uma capacidade de perceber e decodificar os fatos e de elaborar planos. Mas tudo isso dentro daquele espírito do mundo que fala o 1 Coríntios 2,12a. Lembra o 1 Coríntios 2,12a? 1 Coríntios é um capítulo celebérrimo, famoso, importantíssimo e interessantérrimo, que contrapõe a sabedoria divina e a sabedoria humana. O capítulo 1, o capítulo 2 de 1 Coríntios, aquele capítulo fantástico que eu e o Cássio Augusto gostamos tanto. O Cássio Augusto vira e mexe, ele conversa desse assunto de 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouviram. O que fala do Espírito de Deus, que a todas as coisas prescruta, que nos revela, mas que também, em contraposição a isso, fala da sabedoria humana. Sendo que a cúspide, o clímax, né, a epítome máxima do homem vai ser o anticristo, ou seja, aquele que mais vai ter capacidade de percepção, de inteligência e de processamento. Mas ele vai estar imbuído, ele vai estar fomentado, fermentado e estimulado pelo espírito do mundo. E um ser humano natural, por mais inteligentérrimo, por mais, igual aqueles desenhos, né, o cérebro gigante assim, por mais cabeção que ele seja, por mais inteligente, por mais olho de homem que ele tenha, por mais anticristo que ele seja, ele olha para as coisas espirituais e fala assim, fábula, isso é mito, papel aceita tudo, mentirinha, judeu caduco, morreu, não existe esse trem não. São a essas conclusões que esse homem de extraordinária capacidade mental, de extraordinária inteligência, de extraordinária percepção, vai chegar a essa conclusão. Esse negócio de Jesus Cristo é papo furado, eu quero que para com esse assunto. Eu mando no planeta, eu não admito mais que fala nisso, e se fala eu mato. Literalmente. Que ele vai perseguir os santos. Ou seja, imbuído, investido do espírito de Satanás, que é o espírito do mundo, ele vai levar o homem natural, conduzir, vai ser o pastor natural do rebanho natural, para o máximo longe de Deus possível. Ele vai chegar a conclusões que o homem natural, sem auxílio do Espírito Santo, chega. Que as coisas de Deus não servem para nada. Isso é lixo inútil, isso não nos potencializa em nada na nossa existência, isso não facilita a nossa vida em nada, só atrapalha. Ficar perdendo meu domingo, gastando tempo com Bíblia, crente, bater palminha, você está doido? Eu posso estar aqui ganhando meu dinheiro, como se diz, eu posso estar aqui investindo meu tempo na minha vida, nos prazeres, seja lá o que for, ou seja, as coisas de Deus para o espírito do mundo parecem loucura. Não se entende, não se discerne as coisas espirituais com a mente humana. E o anticristo, ele considera a sabedoria de Deus como loucura. Por isso, por ter olhos como que de homem e o mais do que qualquer outro homem, ele vai chegar a essas conclusões, é que ele faz o que está no final do versículo 8. E uma boca que falava com insolência. Ou seja, porque ele não reconhece, porque ele não consegue processar as coisas de Deus. Ele não tem o plugin, né? O nosso plugin é o Espírito Santo. Você não roda um vídeo de Deus se você não tiver o plugin do Espírito Santo. Ele não tem esse plugin. O plugin dele é Satanás, né? Ele é drivado por Satanás. Então ele não reconhece, ele falou, não, programa que roda essa extensão, porque eu não tenho. O anticristo não tem extensão, não tem aplicativo para rodar essa extensão. A extensão .god, né? Ele não roda esse programinha, ele não roda essa extensão. Então ele não reconhece Deus. Se ele não reconhece Deus, ele não aceita Deus. Se ele não aceita Deus, ele não teme Deus. Então se ele não teme Deus, ele é insolente contra Deus. Ele fala contra Deus, uma boca que falava com insolência. E nós sabemos através do verso 25, que complementa essa informação, porque tudo é progressivo, fala o seguinte, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. No 11:36 de Daniel fala o mesmo assunto. Revelação progressiva. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus,
Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Ou seja, ele é insolente, ele é profano, ele é blasfemo. E isso corresponde também com 2 Tessalonicenses 2,4. Os irmãos vão abrindo e varrendo ou anotando para ler depois. São textos conhecidos, né? 2 Tessalonicenses 2,4. O qual o homem da iniquidade, filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ele é tão insolente, ele é tão sem noção gódica, né, que ele chega ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando ele perceber a teimosia religiosa do homem natural, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, então o homem naturalmente tem fome de Deus. Ele não conhece Deus, mas ele sai tateando por aí para ver se porventura ele pode achá-lo. Não foi esse o discurso de Paulo lá em Atenas? Embora nele vivamos e nele nos movamos, né, ainda assim o homem natural, religioso, ele não discerne as coisas de Deus, mas ele fala igual a Baby Consuelo, né? Eu quero é Deus. Aí ele sai tateando. Cadê Deus, hein? Será que eu consigo achar Deus? Aí ele, para dar resposta a essa ansiedade natural, ele fala, vocês querem Deus? Eu sou Deus. Me adora aí. Não sei. Está em algum lugar lá de Provérbios ou de Eclesiastes. Oi? É que tem muito texto que eu conheço, eu sou familiar, mas o pastor Mário brigava muito com isso, comigo por causa disso. O texto vai fluindo, aí depois é o caso de procurar. Mas está na Bíblia. Não está no Alcorão e nem no Bhagavad Gita. E que corresponde também a Apocalipse 13. Essa boca que fala com insolência. Ele fala contra Deus porque ele não reconhece Deus. Deus não existe. Pode falar do Saci Pererê que ele não vai me bater. Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Difamar o tabernáculo. Difamar o tabernáculo. Difamar o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu. Os irmãos observam como é que Daniel e Apocalipse são tão paralelos, né? Fala do mesmíssimo assunto. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo. Então observa que os dois livros falam da mesma coisa. Fala de um chifre, fala de um líder, fala da percepção, da capacidade, da inteligência desse líder, mas fala também do que ele vai fazer com essa inteligência. Trabalhar contra Deus. Ou seja, vai trabalhar à toa, vai perder o tempo dele. Verso 9. Um outro novo elemento vai ser acrescentado. Daniel 7 acrescentou o elemento chifrinho pequeno, que vai crescer, e que tem olhos e que tem boca. E agora vai instituir, vai inserir um novo elemento na cena profética, que é o estabelecimento do trono. Trono de juízo. Observa que a linguagem aqui é juízo puro. Os irmãos, antes da gente ler esses dois versículos, põe uma coisa na cabeça. Esses dois versículos falam de juízo, que consequentemente vai gerar julgamento, fala de eternidade e fala de santidade. Fala da santidade e da eternidade daquele que julga. Aquele que julga. Observa a simbologia dos versículos. Né? Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Lembra lá do nosso assunto do Apocalipse 4 e 5? Que nós estudamos lá no mês de março, deve ter sido. Deve ter muito tempo. Se olhar aí, acha. Nós estamos estudando Apocalipse nessa quinta-feira. E, há uns 300 anos atrás, lá na casa do pastor Geraldo, nós estávamos estudando Apocalipse 4 e 5, que é paralelo e fala desse mesmo assunto de Daniel 7, 9 e 10. Daniel 7, 9 e 10, que fala do estabelecer, é uma corte abrindo sessão. Aí eu lembro igual desse assunto. Aliás, todos nós temos que ter um pouco de advogado, porque uma das coisas que nós mais vamos exercer antes que a eternidade se estabeleça é o ministério
advocatício. Nós vamos julgar homem, nós vamos julgar anjo, nós vamos ajudar o estabelecimento desse trono, nós vamos julgar a besta, sem contar o trono branco. Então, para quem não gosta daquele filme americano que fala de tribunal, já começa a gostar desde agora. Que nós vamos passar muito por isso. Já vai assistindo o julgamento da Samúdio aí para ir acostumando. Porque nós vamos ficar muito tempo, só lá no trono branco nós vamos julgar alguns bilhões de pessoas, uma por uma, pecado por pecado. Então é uma sessão que vai terminar para lá da meia-noite. Né? Vai demorar muito a terminar. Mas vamos ao versículo. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Olha que linguagem simbólica lindérrima, né? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. A linguagem no aramaico original é assim. 10.000 vezes 10.000 elevado a 10.000. Dá quanto zero aí, hein? 10.000 elevado a 10.000. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Ou seja, observa a linguagem desses dois versículos. Deixa um dedinho aí, vão comigo lá em Apocalipse 4 e 5. A simbologia do chifre pequeno, que fala do anticristo, foi introduzida no versículo 7. Ou seja, a revelação profética de Daniel 7 acrescenta um detalhe que Daniel 2 não revelou. Nos dias dos 10 reis, uma pedra cortada sem alça de mãos vai bater lá no pé da estátua. Mas Daniel 2 não falou que esses 10 reis vão estar sob a liderança de um menor, que vai crescer paulatinamente, que é o anticristo, do qual o Apocalipse fala muito. Fala muitíssimo, nós temos estudado isso. Concomitantemente, ou seja, assim que a revelação desse chifre pequeno é dada, na sequência, versos 9 e 10, que ele foi falado no 8, fala-se também da abertura de uma sessão de tribunal, o estabelecimento de um trono. Não sei se os irmãos se lembram, quando nós estudamos lá em Apocalipse 4 e 5, eu falei, ó, a igreja sobe para aqui, ela é arrebatada, assim que nós somos arrebatados, a gente vai chegar lá naquele lugar grandão. Eu estava até vendo lá a reportagem sobre a Capela Sistina, né? Cujas pinturas fizeram aniversário ontem, aniversário de 500 anos. Né? O Michelangelo foi lá e pintou aquelas paredes lá. Cena celebérrima, né, de Deus, dando o toquinho em Adão e etc. E nós vamos chegar num lugar assim também, grande, bonito, enorme. Aquela anjaiada, né? Tem um anjo bibliotecário. Vai ser um cenário muito interessante. Aquele lugar amplo e gigantesco. Porque a palavra aqui, e foram postos uns tronos, significa que um tribunal de juízo está sendo estabelecido. Eu já ia bater o microfone. Está aberta a sessão. Aí todo mundo levanta assim, meritíssimo. Né? O juiz entra, todo mundo se levanta por causa da excelência dele, esqueci o nome agora, tá? Do grau de dignidade dele, né? E aqui nós vimos que é descrito um juiz. É descrito um juiz. Que corresponde à descrição que nós temos em Apocalipse 4 e 5, da pessoa de Deus, que detém aquele rolo septuplamente selado. Lembra? Ao qual se dirige um cordeiro como que tendo sido morto. Que nós vamos ver aqui em Daniel 7, não sei se vai dar tempo hoje, um que Daniel 7 chama de o Filho do Homem, que é um título messiânico de Jesus Cristo, ao qual todo juízo foi entregue. Só que quando ele veio há 2000 anos atrás, ele não veio para julgar, ele veio para salvar e buscar o perdido. Mas vai chegar um momento em que ele vai julgar. E esse momento começa aqui, na tribulação. Tão logo o
o chifre pequeno aparece no cenário mundial, tão logo o anticristo surge, tronos são postos. Um tribunal de juízo é estabelecido. Está aberta a sessão. E o céu já começa a julgar a terra. É isso que tem sido o nosso assunto. Os selos, as trombetas. Se for possível, nós vamos ver também as taças. Você não quer vir aqui perguntar enquanto eu tomo uma aguinha, não? Quero perguntar o seguinte. Deus vai ser o juiz. E a Bíblia fala que a gente vai julgar. E como é que funciona isso aí? Nós vamos Na prática, né? Sim. Deus é o supremo juiz, mas ele todo juízo entregou nas mãos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por sua vez, delega e compartilha isso com a igreja. Porque nós e Jesus Cristo somos um. A igreja e Cristo é um ou são um? É um. São um. São um. São dois em mim. E outra coisa, por exemplo, eu vou julgar as pessoas que eu preguei para elas, ou é aleatório? Deus me dá um livro e eu começo a julgar o que está naquele livro? A priori, essa questão do julgamento tribulacional é Jesus Cristo que julga diretamente, porque ele está julgando a besta. Ele vai julgar a pessoa e o governo da besta. É o assunto aqui de Daniel 7, que se estende em Apocalipse. A posteriori, esse juízo se estende às nações e a Israel, que é aquele julgamento lá de Mateus 25, quando ele vai juntar os sobreviventes da tribulação e vai separar como bodes separam de ovelhas. O que a palavra fala especificamente é que nesse juízo aí, quem auxilia são os apóstolos. Então existe também uma progressividade. O juízo inicialmente começa com Jesus Cristo, durante a tribulação. Depois ele é compartilhado com os apóstolos no julgamento das nações e de Israel, lá no finalzinho da tribulação. Depois que ele vem, ele amarra o cavalo dele lá no poste de Jerusalém e se senta no seu trono de glória para julgar. Os apóstolos auxiliam. E lá no final do milênio, no julgamento dos homens e dos anjos, ele fala que toda a igreja vai participar. É porque Paulo fala que a gente vai julgar tanto a anjos quanto a 1 Coríntios 6, exatamente. Então, eu vou julgar em que situação? Então? Aí, quando nós estivermos em Apocalipse 20, é só você não matar a aula lá na casa do pastor Geraldo, nós vamos entrar nisso detalhadamente. A Bíblia dá revelação a respeito disso. Sim, promotores de justiça, exatamente. Os de acusação. Mas não quer dizer que eu vou cobrar daquelas que eu preguei, né? Jesus falava, julga isso aqui. Só para te adiantar, porque esse é o assunto nosso de Apocalipse 20, senão eu vou contar o final da novela, e ele ainda está no capítulo 15, né? Eu não vou contar o final da novela do capítulo 20. Mas vai ser por geração. Eu vou julgar minha geração. Cada geração de crente julga a sua geração. Aí, pelo desdobramento, é muito provável que cada habitante de cada país jogue o uso do seu próprio país, de cada estado do seu próprio estado, seja, de cada cidade da sua própria cidade, de cada bairro do seu próprio bairro, e, por consequência, aquele que está do seu lado. Ou seja, o que eu vivi. Exatamente. O que eu vivi, que aqueles com os quais você foi esbarrando ao longo da sua peregrinação terrena. Os seus contemporâneos, a palavra é essa, os seus contemporâneos. E esse lance dos 7 espíritos aí? Do quê? Dos 7 espíritos que falam em Apocalipse. É uma simbologia para a pessoa do Espírito Santo. Mas não tem então 7 espíritos? Não são 7, o Espírito é um só. É um só. Está falando da sua completude judicial. Porque fogo nós vamos ver daqui a pouco, é um símbolo de juízo. E está falando que, e nós vamos ver também a questão do rio, que é muito interessante. Toda a Trindade, ela é unânime nesse julgamento. Ainda que todo juízo é entregue nas mãos do Filho, mas ele o está fazendo em nome do Pai pelo poder do Espírito. Tanto é que nós acabamos de ler aqui que um rio de fogo procedia. Rio, só para adiantar, né, já que está fazendo a pergunta, rio, e isso corresponde às 7 chamas de fogo lá do Apocalipse 4. As 7 chamas de fogo de Apocalipse 4 corresponde a esse rio de fogo de Daniel 7. Rio é um dos símbolos do Espírito Santo, é o rio. Porque a água é símbolo da palavra. A palavra é Jesus Cristo. Então o rio é a água correndo. Então o rio é a palavra de Deus em ação.
Só que esse rio aqui ele é de fogo, significa que a palavra de Deus em ação está na função de juízo, porque ele é de fogo. E nós sabemos através das passagens que o Senhor vai julgar segundo o meu evangelho. Foi o que ele falou? Acho que Paulo falou isso. E por que Paulo fala que eu vou julgar os anjos? Porque nós vamos julgar os anjos também. A igreja vai julgar os anjos. Quer dizer que você vai, eu vou e aquele que... Aí já são detalhes que a palavra não dá. Eu sei que o corpo igreja, né, esse sistema corporativo chamado igreja, eu não sei se unanimemente ou se alguns indivíduos da igreja vão ser selecionados, mas a palavra fala que a igreja vai julgar Satanás e os anjos caídos. Exatamente, os anjos caídos, evidentemente. Porque o lago de fogo, ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Inclusive, nós vamos esbarrar daqui a pouco numa expressão aramaica, mais para frente aqui em alguns versículos, que fala que o seu corpo vai ser queimado e lançado no fogo. No fogo, interessante é a chama que já está acesa no aramaico, ou seja, já foi inaugurada, está queimando à toa lá. Está só esperando os convidados eternos para o fogo chegar lá. Que vai ser, já está esquentando o forno. É igual você vai assar o peru, você já deixa ele esquentando ali uma meia hora, né? Já está esquentando alguns bilhões de anos, ou milhões, ou milhares, ou centenas, ou dezenas. Já está lá esquentando, pré-aquecendo. Então, a linguagem de Daniel 7, e foram postos uns tronos, corresponde a isso aqui, ó. Imediatamente. Apocalipse 4:2. Imediatamente, o João apóstolo falando, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Lembra que nós estudamos isso? Já esqueceu. Já deu shift del aí, não? Eis armado no céu um trono. Esse é desse trono que Daniel 7 está falando também. E o interessante é que quando você estuda, isso também é assunto de Apocalipse 20, quando você estuda nas escrituras, existem 7 tronos. Só para dar uma noção para os irmãos. Existe o trono eterno. Salmo 45:6, por exemplo, fala desse trono eterno. É aquele trono no qual, cheio de majestade e eternidade, Deus sempre esteve assentado. Aí, por causa do pecado de Israel, e Deus ama tanto as suas criaturas, né? Ele veio aqui, se transformou num homem e veio morrer pelo nosso pecado. Em função de Israel, Deus que tem um trono eterno e estabelecido e fixo, desde a eternidade, tem vários lugares nas Escrituras que falam isso, e nós vamos ver isso por ocasião do estudo de Apocalipse 20. Ele, em função do pecado, aí vem o segundo trono, que é aquele trono que foi estabelecido em cima dos querubins, quando foi inaugurado o tabernáculo, lá no deserto, no ano 1453, por aí, antes de Cristo, aquele que o Moisés inaugurou. Veio a Shekinah e se assentou sobre os santos, sobre as asas do querubim, que ficam em cima da Arca da Aliança, que fica dentro dos Santos dos Santos, que fica no tabernáculo, que ficava em Jerusalém. Ou seja, porque a palavra fala em Salmos que o Senhor está entronizado entre os querubins. Aí quem está familiarizado com Ezequiel, que também é um livro fantastiquérrimo, né? A gente vê que Deus vai apresentando para Ezequiel as razões por causa das quais ele vai se afastando de Israel. O pecado de idolatria de Israel. O descumprimento de Israel do pacto. Porque o pacto que foi estabelecido no Sinai era um pacto condicional. Ele era assim: se você me ama, eu te amo. Se você fizer sua parte, eu também faço a minha parte. Israel pisou na bola. Descumpriu o pacto. Teve outros deuses diante de Deus. Se prostrou diante de imagens de escultura. Então Deus vai se afastando. Ezequiel é muito interessante. Deus sai de dentro do tabernáculo, aí ele vai para a porta, da porta ele vai para a beirada da cidade, da beirada da cidade ele vai para a montanha, ele vai se afastando aos poucos. O pacto sinaítico foi condicional. O pacto sinaítico, né? Aquele que foi dado no Sinai, é o único condicional.
Os outros todos são incondicionais. Oi? Só com Israel. Só com Israel. Que foi para deixar Israel desesperado. Foi para deixar Israel, Romanos 1, setizado. Maldito homem que sou, que me livra desse pecado, desse corpo de morte, dessa condenação. Só que eles ainda não caíram a ficha e falaram como o irmão pregou recentemente. Eles vão falar isso só no finalzinho da tribulação, depois de tomar muito cascudo, é que eles vão falar aquilo que Paulo falou em Romanos 8. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Esse nos livra desse maldito corpo de morte. Aí, Deus que morava no trono eterno e ficou entronizado sobre os querubins, aí ele entrou no trono móvel. Tem o Papa móvel, tem o Batmóvel, tem o trono móvel. Né? Aí o trono de Deus foi se móvel, né? Foi andando e se afastou de Israel. Aí Israel ficou sem trono desde o ano 587 a.C., que é mais ou menos Ezequiel 10, até o estabelecimento da igreja. Nesse momento, Hebreus e outros lugares falam que ele está sentado sobre um trono de graça. Como foi falado aqui recentemente, você fecha o oi, ora em nome de Jesus, você está lá nesse trono. É mó barato, né? Você sai da terra e se teletransporta para diante do trono da graça. Você conversa com Deus assim, tete a tete, né? Face a face. Porque Jesus Cristo permite isso. Aí, 1, 2, 3, 4. Nesse momento aqui, de Daniel 7, 9 e Apocalipse 4, 2, está sendo estabelecido o quinto trono, que é o trono de juízo tribulacional. É um trono que vai ser instituído, é uma corte que vai ser aberta por um período de 7 anos, para julgamento da besta e para julgamento do seu governo. Esse trono vai ficar em ação, vai ficar em sessão. Sessão? Ele vai ficar em sessão por um período. Sessão com 2 S, se não me engano. Com 2 S. Porque tem o secção, sessão com C cedilha, senão ele fica confuso. Sessão com 2 S vai ficar em sessão por 7 anos. Aí, inique quando Cristo vem no final da tribulação, como diz lá na terra do pastor, né? Inique quando? Estabelece-se o sexto trono, que Mateus 25 chama de o trono de glória, que é uma extensão do trono tribulacional, mas que é um trono que vai perdurar por todo o milênio, que é aquele trono no qual Jesus Cristo, como rei de Israel, vai se assentar, julgar as nações e o que restou de Israel, separar os cabritos dos bodes, dar entrada para os cabritos para dentro do milênio e a partir dele governar por um período de 1000 anos. 1000 anos. Ao final do milênio, um sétimo e último trono é estabelecido, que é o trono de juízo dos perdidos, que não tem nada a ver com a igreja, nem com salvo de lugar de época nenhuma. É o trono de julgamento dos perdidos, que é chamado em Apocalipse 20 de o trono branco. Amém? Semana que vem a gente prossegue no estudo de Daniel 8 e 9, 9 e 10, é 9 e 10, né? Que fala dos detalhes desse trono. Dos detalhes desse trono. Amém? Eu estou pretendendo gastar mais tempo com Daniel 7, porque Daniel 7 é muito importante. É muito importante. O 8 nós vamos sintetizar bastante, o 11 também. Mas o 9 nós vamos gastar mais tempo. Sim. Ele é um capítulo importantíssimo. Amém? Podemos orar?